Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, do nosso Rio de Janeiro, desse final de semana chuvoso, domingo, tempo frio, mas um tempo maravilhoso, né? Desejando um ótimo final de domingo para você, que tenha um começo de semana abençoado, né? Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. Se inscreva aí no canal, meu amigo, dá aquela força aí, deixa o teu like, ative os sininhos para notificações, compartilha com teu amigo aí esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, com suas tias, cachorro, papagaio, quem puder apertar o like, deixa aquele compartilhamento e, muito importante, deixa o teu comentário, deixa a tua análise, deixa a tua crítica, fale o que você pensou desse jogo, fale o que você achou desse vídeo. Mas vamos para lá, sem enrolação, essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, né, sob a estreia do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, em pleno Maracanã. Claro que o público não foi o esperado, é claro também que o tempo não ajudou muito, 19 mil e alguma coisa, mas o importante foi conseguir os 3 pontos. Conseguimos os 3 pontos, então, primeiro jogo, um treino e meio mais ou menos, né? Não era de se exigir muito do Renato, mas o que valeu foi os 3 pontos. Confesso que estava muito apreensivo, né, para saber o que esperar do Renato Gaúcho nessa primeira partida. E ele foi do mesmo, não fez alterações, colocou o time que estava jogando, claro, talvez para fazer aquela média com quem já está jogando, não quis mexer. E, né, depois de alguns treinamentos, depois de alguns jogos, ele vai ver, ele vai mexendo nas peças. Mas confesso a você que não gostei da escalação. Preferia o Inácio no lugar do Freitas, depois de alguns jogos não muito bons. Preferia o Bernal no lugar do Hércules. Hércules até agora não disse a que veio fazer, jogava Martinelli para a segunda volância e o Bernal na primeira, entendeu? Queria ver o Lescano entrar de cara e não o Lima, mas não foi possível ver essas mudanças de cara. O Renato Gaúcho continuou com a base, continuou com o mesmo time que vinha jogando, né? Mas até que na primeira etapa cumpriu muito bem o que ele falou na coletiva. Pressão na saída de bola do adversário, e o time no primeiro tempo fez uma primeira etapa muito boa, muito boa. Logo aos 6 minutos, né, o Hércules recebeu uma bola, chutou com a grande defesa do goleiro Cleiton, bola pegou na trave, era o 1-0 do Flusão, mas com a grande defesa do goleiro. Aos 10 minutos, Canóbio recebe livre num belo passe do Cano, entrou e aí se enrolou, deu aquele chute por cima do gol, que era um gol meio que certo, mas eu acho que ele se afobou. E hoje foi um jogador que um pouco destoou um pouco do time, né? Claro que o time também não fez um partidaço, mas ele ultimamente também não está jogando o que ele estava antes. Aos 30 minutos depois de uma grande bobeira do René, numa saída de bola, perdeu a bola, cartão amarelo para Hércules, que teve que matar a jogada, senão ia entrar, o time do Bragantino ia entrar na cara do goleiro Fábio. Aos 33, um escanteio batido pelo Aras, uma grande cabeçada do Freitas, né, para a grande defesa também do goleiro Cleiton. Aos 45, meus amigos, sai o gol, numa jogada do Arias pela direita,
ele lança o Lima na entrada da área, que dá o toque no Canóbio. O Canóbio tenta concluir em gol, mas a bola pega no zagueiro, sobra livre para o Lima. O Lima só teve o trabalho de dar o drible no goleiro e empurrar para as redes aos 45 do primeiro tempo. E aí, meus amigos, terminou o primeiro tempo em que o Fluminense pressionou a saída de bola, ganhou o meio de campo, ganhou todas as bolas. O Bragantino não estava conseguindo sair daquela pressão, né? E o Fluminense terminou 1-0, um placar justíssimo na primeira etapa. Segunda etapa, o Bragantino fez logo algumas alterações no seu time e aí deu a entender. Primeira etapa, Renato Gaúcho. A segunda etapa, Renato Gaúcho acho que saiu, deve ter dado um passeio, voltou Mano Menezes. Meus amigos, a segunda etapa foi a segunda etapa de sufoco o tempo inteiro. Só deu o Bragantino. O Bragantino fez algumas mudanças, o Fluminense fez algumas mudanças, mas as mudanças não surtiram nenhum efeito, né? Aos 8 minutos, o Guga sente, eu acho que a posterior da coxa esquerda, sai da lugar Samuel Xavier, ali pela direita deu até uma melhorada na dobradinha, Samuel Xavier, John Arias, deu uma melhoradinha. Aos 23, o Renato faz uma mexida tripla, né? Sai o Lima, entra o Ganso, sai o Cano, entra o Everaldo e sai o Canóbio, entra o Keno. Mas não surtiu efeito. Claro que todos esperavam a volta do Paulo Henrique Ganso, mas assim, a gente tem que saber que ele está sem ritmo de jogo. O time do Bragantino é um time que pega muito no meio campo, tem um meio campo muito forte, e o Paulo Henrique Ganso está sem ritmo de jogo. É claro que ele não ia ter muitas chances de fazer alguma coisa no meio de campo tão pegado igual o time do Bragantino. E aí as mudanças, o Everaldo, o Keno entrou um pouquinho melhor ainda que o Canóbio estava jogando, foi onde deu alguma coisa, alguma válvula de escape, mas o time na segunda etapa não teve o que fazer. Foi sufoco o tempo inteiro, parecia o time do Mano Menezes, recuou todo mundo, só o Bragantino em cima. Aos 38 minutos, meus amigos, o Bragantino empata o jogo, aos 38 minutos, né? De tanto o Bragantino bateu 38 minutos do segundo tempo, o Bragantino consegue seu gol, numa bola alçada na área. O Fábio saiu de soco, o soco não saiu tão forte, o Isidro pita na entrada da grande área, meus amigos, sem marcação nenhuma, cabeceou, uma bola da entrada da grande área, ele me cabeceia, da onde que um centroavante vai ficar livre da entrada da grande área, cabeceou, empatando o jogo em 1-1 aos 38 minutos, e o Fluminense mal, uma ducha de água fria pelo resultado, o empate em pleno Maracanã. E aí, meus amigos, só o milagre. Aos 47 da segunda etapa, né, um escanteio cobrado pelo John Arias, lá no segundo pau, uma bola abrindo para a saída da grande área. O Thiago Silva pegou, bola tinha endereço certo, em cima da linha, tira o zagueiro do Bragantino, mas não conseguiu cortar, que ele estava desequilibrado. A bola sobrou para o Martinelli. Só deu o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Aos 47 do segundo tempo, Fluminense 2-1, né? Livrando a péssima atuação na segunda etapa, conquistando assim os 3 pontos. Mas confesso a você que vou livrar o Renato, porque a estreia não deu treino, um treino e meio mais ou menos, vou livrar ele, mas a segunda etapa do Fluminense foi um Fluminense de Mano Menezes. Deu calo na vista ver a segunda etapa do Fluminense sendo pressionado o tempo inteiro, conseguiu o gol, não era merecido conseguir aquele gol, o jogo era
empate em 1-1, conseguiu gol, graças, somos tricolores, torcendo pelos 3 pontos, sempre pela vitória, mas não consigo concordar que dentro da sua casa, dentro do Maracanã, você tem que mandar, você tem que se impor. Você não pode deixar adversário nenhum que seja se impor dentro da sua casa. Dentro da sua casa é você quem manda. Pode vir quem for, é você quem manda dentro da sua casa. Você tem que ditar o ritmo. Você tem que propor o jogo. A segunda etapa do Fluminense parecia que era o Bragantino que era dono do Maracanã. Só deu Bragantino, só deu Bragantino. Tomara que para as outras partidas aí o Renato Gaúcho promova, né, a entrada dos garotos, do Lescano, do Lavega, que nem relacionado hoje foi, não sei o porquê, mas nem relacionado foi. Dá um descanso pro Hércules, coloca o Bernal para jogar, dá um descanso pro Freitas, bota o Inácio para jogar. Não sei se o Guga vai ter condições na próxima partida, né? Saiu machucado, talvez entre o Samuel Xavier. Tem que haver alguma mudança. E a mudança de postura do começo do jogo foi maravilhosa. O time marcando em cima, marcando à frente. Mas o que veio a destoar da primeira para a segunda etapa? Em que o time voltou, parecia que o Renato tinha mudado os 11 jogadores. O time voltou lento, o time voltou sem marcação, o time voltou recuado. E não é isso que queremos. Claro, primeira partida, está conhecendo o grupo, conhecendo como joga o primeiro jogo, né? Ele está conhecendo os jogadores ainda, como é a situação de todos os jogadores dentro do campo. E é claro, as suas mudanças não vai mudar do dia para a noite, tem que ser gradativa, a cada dia, a cada jogo, a cada treino. Mas, meus amigos, confesso que estou alegre pela conquista dos 3 pontos. Conquista dos 3 pontos. Porque imagina, uma estreia de treinador, um segundo tempo horroroso, em que o time ganhando de 1-0 me cede o empate e termina o jogo em 1-1, numa estreia de treinador. O que seria falado nesse jogo? Que não mudou nada. E realmente não mudou, mas aí o resultado, né? O resultado às vezes alivia muita pressão. E o resultado com certeza vai aliviar muito a pressão em que o time sofreu da primeira partida para a segunda agora, mas já vem de uma vitória na Sul-Americana contra o Once Caldas, agora mais uma vitória no Brasileiro, e isso vai dando motivação, vai dando confiança aos jogadores, para que as coisas daqui para frente comecem a dar certo. Então vamos lá agora para o próximo jogo. O próximo jogo vai ser pela Sul-Americana na quinta-feira. Vamos ver o que esperar desse time na quinta-feira. E é claro, esperar sim mais uma vitória, mais 3 pontos para se isolar na liderança do grupo e conquistar essa vaga aí, né, em primeiro tranquilamente. Mas aí, meus amigos, diga o que você achou desse jogo, o que você achou da nossa análise. Deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta, isso é muito importante. Fala de onde você é. Aqui é o canal do Luciano Tricolor, mas não tem restrição a time nenhum, a torcedor nenhum. Pode ser flamenguista, vascaíno, botafoguense, são paulino, gremista.
Tricolor Baiano, Vitória da Bahia, Atlético Mineiro, Cruzeirense, não tem restrição a torcedor de time nenhum. Mas se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para notificações, compartilhe esse vídeo aí, né, para o YouTube recomendar a você mais vídeos aí. Quando tiver um novo vídeo aí, ative o sininho para você saber, opa, o Luciano já gravou outro vídeo, tem outra notícia para nós aí. Se inscreve no canal para ficar legal.